Não, então tá. Então eu posso entender que o colorista também é um quadrinista. O roteirista, o editor, são todos quadrinistas. Todos quadrinistas. Tá certo. Além disso, gente, tem o podcast. Eu fiquei muito interessada nesse tema. A gente vai passar para esse tema agora, tá? Porque o único que eu conhecia de crimes era o modus operandi, né? Sim. E é muito interessante que tenha, chama 1001 Crimes, tá, gente? Para vocês, se vocês quiserem conhecer, tá? Ela me deu uma caneca maravilhosa, que eu vou usar aqui sempre, tá? O merchan aqui. O merchan. E eu queria entender como é que você começou esse projeto, como que foi pensar nisso. E aí, vamos criar um podcast, mas aí a gente vai falar do quê? Vamos falar de crimes. Como é que foi? Foi assim, né? Eu sempre gostei do assunto e eu era muito amiga dos caras do Mundo Freak Confidencial. Um beijo, André e Ira e todos os outros, Jaca, Ju, enfim, Lucas. E aí eu tava assim, vou fazer um podcast também. Eles super me inspiraram, né? E aí eu falei, vou fazer um podcast de crimes reais, que é um assunto que eu sempre gostei. E aí eu comecei a procurar algum que já existisse pra eu me enfiar, né? Porque eu falei, mais fácil, porque eu não vou fazer sozinha, né? E eu achei o 1001 Crimes, que tinha, 3 episódios, e era só a Bruna. E aí, que é a minha companheira. Hoje em dia tem a Jéssica também, mas eu vou chegar lá. Tá bom. Aí, eu fui ouvir e ela fazia sozinha. E aí eu procurei no Facebook, até, assim, na época. Faz 4 anos, né? E procurei no Facebook ela pra stalkear. Descobri que ela era uma comunista safada, que nem eu. E aí... Aqui é tudo comunista, tá, gente? E aí a gente se deu super bem. E aí a gente falou... Eu falei, cara, eu tô querendo fazer um podcast de crimes. Eu vi que você tá fazendo sozinha, eu vi que a gente tem super a ver. Quer fazer junto? Ou então eu vou fazer o meu. Aí ela falou, não, vamos fazer juntas. Aí eu falei, beleza, bora. E aí estamos aí há 4 anos já. Ano passado a gente assinou exclusividade com o Spotify. Ai, que legal. Sim, é um reconhecimento, Nossa, né? sim. É e aí, muito incrível. Não, maravilhoso. E aí a gente trouxe a Jéssica também, né? Já tem, acho que 2 anos que a Jéssica tá com a gente. Que também todo mundo faz tudo, né? Escreve roteiro, posta nas redes sociais. Agora, com esse incentivo do Spotify, né? Que ficou mais tranquilo, porque agora a gente tem, de fato, um salário para fazer, né? Tem um retorno ali financeiro mesmo. Então, por exemplo, eu consigo fazer um quadrinho a menos e tirar um dia da minha semana só para isso, sabe? Me dedicar mais. A gente tem várias coisas dentro do Spotify. Então, a gente tem masterclass, a gente tem ali campanhas. Para você ter uma noção, Ai, desculpa, eu não sou leiga. O que seria masterclass e campanha? Masterclass são aulas que o Spotify dá pra gente de produção de conteúdo, de esse aqui é o melhor jeito de conversar, esse daqui é o melhor jeito de tudo, desde microfone até, enfim, a gente tem aula com... É como se fosse um treinamento para vocês fazerem um conteúdo melhor, para entregar para eles. Exatamente. Inclusive, a gente teve uma com a Leila Germano, que é incrível, maravilhosa. Hoje tem, nossa, sou fã. Não, eu Fanzaça. também. Enfim, e aí a gente tem, pra você ter uma noção, desde que a gente entrou pro Spotify, o nosso crescimento dobrou. A gente bateu 2,5 milhões de ouvintes. Então, foi, assim, a gente nem sabia o tamanho, né, que é ter uma marca por trás ali, né? E, assim, a gente continua tendo toda a liberdade, a gente continua podendo falar do nosso jeito, xingar o Bolsonaro, que é o que a gente faz o tempo inteiro, né? Amo. Caso alguém não tenha percebido ainda. Adoro, gente. Chamei pra isso. Chamei pra isso. Eu precisava de um episódio desse, gente. Amo você, Babi. Que bom ter você aqui. Você é tímida. A gente vai falar sobre isso também, tá? Só espera um pouquinho, porque eu quero saber do 1001 Crimes, que eu acho muito interessante a pessoa ter um podcast falando sobre crimes. E é legal porque ela fala de uma visão mais política, não é mesmo? Sim, sim. Enfim, e aí a gente tem agora aí toda essa liberdade. Eles que vieram falar com a gente, então foi muito fácil de negociar com eles.
E é isso. Então, agora a gente está super feliz. A gente já promoveu um encontro pessoalmente, assim, né? Porque a Bruna, ela é do Sul, né? Ela mora em Chapecó. Nossa, é longe. É É longe. longe. É longe, mulher. É viu? longe, é longe. E escute Mil e um Crimes de graça só no Spotify. Escutem sim, é verdade. Eu no trabalho, que eu falei pra você pedir o episódio pra você, porque eu não tava encontrando. Porque são muitos episódios, né? São E você vários. coloca ele mais curto, mais longo, você seleciona ali o que você quer, mas você acaba não encontrando porque não tem uma barra de pesquisa. Sim, sim, sim. E aí dificulta. Você tem que digitar, tipo, o nome do caso. Tipo assim, você vê lá no nosso Instagram, né? E fala, caso, sei lá, Bruno Goleiro. Aham. Você digita 1001 Goleiro Bruno, você acha, né? Mas o problema dessa pesquisa aí é o Instagram. Porque não dá pra colocar link no post, né? Ah, é uma entendi. merda isso. Mas assim, quando vocês vão pensar num assunto para falar sobre criar um assunto, né? Criar um tema no podcast, é feita uma pesquisa. Eu vi que no caso da Mariana Ferri, vocês chamaram uma advogada, vocês chamaram advogada criminal, né? Isso. Algo nesse sentido. A gente tem, assim, né, alguns estágios ali da pesquisa. Primeiro, a gente decide um calendário, né? Então, a gente tem ali coisas que estão acontecendo no mês, tipo, agora a gente tenta puxar um gancho, tipo, a gente não gosta de fazer coisa muito recente, porque a gente acha que isso é meio viral da Atena, sabe? A gente odeia esse jornalismo ceboso, assim, sabe? Que é mais, assim, sensacionalista. Exato. É meio para pegar as donas de casa ali, as Exatamente. tiazonas assistindo, né? E acreditando em tudo Exato, aquilo, né? exatamente. Meio Sônia Abrão, né? Isso, Não, agora é tarde. a gente tem um pavor disso e a gente acha que até deveria ser uma discussão levantada, principalmente agora, que tem tantos podcasts de crime e a gente percebe, por exemplo, conteúdo de crimes no TikTok. Gente, como que você fala em 3 minutos sobre a vida e a morte de uma pessoa sem desrespeitar ela? Tipo... Isso é um ponto interessante. Sabe? Você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, sabe? Tipo, você está, no fim das contas, falando de alguém que morreu, né? E muitas vezes de uma maneira violentíssima, assim, né? Então, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso. A gente tem lá um período de pesquisa que a gente consome materiais sobre o caso. Então, tipo, autos de processo, livro, filme, documentário, entrevista, vídeo, outros criadores que fizeram. A gente tenta beber água de todas as fontes que a gente puder. Aí a gente escreve o roteiro. A Bruna normalmente escreve o roteiro. Ou eu ou a Jéssica, a gente revisa, adiciona alguma coisa que a gente acha relevante. E quando é algo que é muito recente, a gente traz um especialista, né? Então, por exemplo, o caso da Mari, a gente trouxe a Lalesca maravilhosa e a Camila Tred, que é a nossa consultora jurídica. Então, pra gente não tomar o processinho, né? Eu vi vocês falando sobre isso. Exatamente. Que tem essa questão, se você vai falar sobre personalidades, pessoas, tem essa questão, né? Exato. A galera, sei lá, família, pode ser assim, sabe? Eu sou leiga, mas vamos supor, os familiares escutarem. A gente tem que tomar cuidado, de qualquer processar maneira. porque vocês estão falando. Exatamente. Não, e tipo assim, tem várias coisas aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se eu tô falando ali, sei lá, de um cara poderoso, se eu tô falando de, tipo, que o Bananinha é um ladrão, tá ligado? Tem que tomar cuidado, sabe, com essas coisas. Então, a gente sempre tem ali a Camila Tred, que é maravilhosa, nossa consultora jurídica, que, inclusive, já respondeu uma notificação extrajudicial para mim. Nossa, sério? Mas daí foi outra coisa, foi um problema pessoal. Então tá bom, então tá bom. No podcast tá tomando mais cuidadinho ali para não acontecer nada, né? Exato. Mas, assim, a gente tem... Enfim, chamamos a Lalesca, que ela é especialista em advogado, em direito da mulher. Então, existem muitos cuidados que a gente toma, né? Obviamente que é um podcast que tem um episódio de 1 hora por semana. Então, assim, a pesquisa não é tão extensa quanto um Projeto Humanos, um caso Evandro, né? Um Altamira, porque, né?
Ali você tem uma temporada inteira de uma coisa, né? Então, a pesquisa é um pouco mais rasa, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente toma muito cuidado, assim, sabe? A gente tem ali um viés antipunitivista, porque a gente acha meio estranho ficar falando que bandido tem que morrer, sendo que Existe todo o social o bandido é o né? presidente, cara. Que, tipo assim, sabe? Eu super, Entendeu? super te entendo.